Capítulo 21. Riste puxou o ar para os pulmões, sentindo-se expandirem. Manteve-o ali, contando os batimentos cardíacos à medida que eles desaceleravam. 1, 2, 3. Em sua mente, ele conseguia ver a centelha. Ver a separação de cada fio. Poder irradiava dos fios, pulsando através do tecido de sua mente. Ar. Riste puxou fios de ar, sentindo seu toque frio bater em sua pele, fazendo com que todos os pelos de seu corpo se arrepiassem. Solto. O estalo da corda de um arco sendo desfeita ecoou pelo ar. Riste abriu os olhos. Tinha apenas uma fração de segundo para reagir. Enrolou a flecha em fios de ar, sentindo-a empurrar contra si enquanto diminuía o ritmo, parando-a completamente a poucos centímetros do seu rosto. Soltando os fios, deixou a flecha cair no chão, com a ponta de aço batendo ruidosamente na pedra. Ótimo, disse o irmão Garramon, com os lábios curvados em um beicinho levemente impressionado. Mas há 100 maneiras de fazer qualquer coisa com a centelha. 1000, até. O que separa um bom mago de batalha de um ótimo são suas escolhas. Você precisa ser inteligente, não apenas talentoso. É preciso uma fração da energia necessária para desviar uma flecha usando fios de ar do que para pará-la completamente. À medida que você fica mais forte, o dreno afetará menos, mas afetará. Com o aumento do poder, os riscos de exagerar se tornam mais perigosos. Essas pequenas decisões parecem insignificantes agora, mas em batalha, farão a diferença entre a vida e a morte. Sim, irmão Garramon. Eu entendo. Riste inclinou levemente a cabeça. Eu decidirei. Por enquanto, vamos embora. Garramon dispensou o soldado que havia disparado a flecha, deixando apenas os dois no pátio. O sol já havia sumido da vista de Riste, e um leve frio pairava no ar. Os muros do palácio eram altos demais para que a maioria dos pátios menores conseguisse sentir a brisa, mas desde que o inverno chegará, as noites haviam se tornado visivelmente mais frias. Este pátio em particular onde estavam, juntamente com outros 4 dentro dos terrenos do palácio, era dedicado especificamente à embaixada do Círculo dos Magos. Era usado exclusivamente para treinamento e, pelo que Tommen e Neera lhe contaram, às vezes também para as provas. Riste sabia que, para ganhar as cores do acólito que escolhera, teria que passar por provas. O que essas provas envolviam era outra história. Os detalhes reais das provas pareciam ser um segredo bem guardado. Todos os livros as mencionavam apenas como as provas, e Riste não conseguiu encontrar ninguém disposto a dar mais informações do que isso. Como vão suas histórias com o irmão Pernil? Perguntou Garramon, entregando uma pequena xícara a Riste. Ao fazê-lo, Riste sentiu o exarca tocar a centelha, canalizando fios de água para o ar. Riste observou pequenas gotas de água se aglutinarem do que parecia ser nada, depois se juntarem antes de caírem na xícara com um estrondo. Ótimo, respondeu Riste, tomando um gole da xícara enquanto Garramon repetia o truque para si mesmo. Mas agora tenho mais cicatrizes nas costas do que cabelos na cabeça. Garramon soltou uma risada curta antes de esvaziar sua xícara e colocá-la no chão. Você tem sorte. Quando comecei meu aprendizado, a prática do irmão Pernil não era considerada apenas o padrão, era o método preferido de educação. Garramon tirou a capa preta dos ombros, deixando apenas uma fina camisa de linho bordada com o símbolo do círculo no peito. Com cuidado especial, dobrou a capa e a colocou ao lado de sua xícara. Eu aprendi devagar, continuou, enquanto levantava a camisa de linho sobre a cabeça. Riste tentou ao máximo conter o suspiro que escapou de sua boca. Um arrepio percorreu sua espinha ao ver a carne nua de Garramon. O peito e as costas do homem estavam quase inteiramente cobertos por uma variedade heterogênea de cicatrizes e carne retorcida que variavam de 2,5 a 5 centímetros de comprimento a mais de 30 centímetros, e se estendiam do quadril até o topo da escápula. Riste reconheceu as cicatrizes imediatamente. Ele se contraiu, lembrando-se da sensação do irmão Pernil gravando suas lições em suas costas. Nas costas de Garramon, sobrepostas marcas de carne dilacerada, havia uma tatuagem de tinta preta no formato da insígnia do círculo, 2 círculos concêntricos, com 6 círculos sólidos menores inseridos neles em intervalos regulares. A tatuagem se estendia logo abaixo da nuca de Garramon, até os ombros e até a metade das costas. Por que você não os curou? A expressão no rosto de Garramon fez Riste se sentir envergonhada por sequer ter feito a pergunta. Por que essas cicatrizes me construíram? Cada uma é um lembrete da dor que suportei e da dor que superei. É o que as suas também são. Aprecie a dor. Deixe que ela se conecte a quem você é. Você se sairá melhor por isso. Garramon vestiu a camisa de linho novamente,
deixando-a deslizar sobre o torso, mais uma vez escondendo suas cicatrizes do mundo. Venha, caminhe comigo. Tenho uma reunião no palácio, mas primeiro temos coisas para discutir. As vestes marrons de Riste esvoaçavam preguiçosamente atrás dele enquanto ele e Garramon atravessavam os jardins do palácio, a penumbra do sol poente lançando sombras lânguidas em seu rastro. Os jardins do Palácio Imperial haviam dado a Riste uma nova apreciação pela flora. Alguns eram simples, contendo apenas carvalhos, gramados e bancos. Mas os jardins decorativos eram um espetáculo para se contemplar. Ele nunca vira tamanha variedade de plantas e flores em um único lugar. Estava totalmente confiante de que poderia ter lido todos os livros sobre plantas da grande biblioteca e ainda assim nunca ter sido capaz de nomear metade do que os jardins continham. Havia flores que se projetavam a 3 metros de altura, com pétalas amarelas que se espalhavam como raios de sol, e plantas enormes com largas folhas verdes e copas brancas em forma de taças, com flores roxo-escuras e bigodes longos e finos que se estendiam até o chão. Uma planta em particular parecia o coral em que os pescadores de salme prendiam suas redes, mas brilhava com uma luz roxa luminescente. Ele poderia ter passado dias apenas categorizando os vários tons de vermelho, azul e amarelo que brotavam por toda parte. Ele até avistou algumas das brasas púrpuras que encontraram na caverna durante a provação, subindo por uma estrutura de madeira embutida em um dos muros do jardim. Cada um dos jardins era dividido em seções que seguiam formas e padrões predeterminados, e eram cortadas por caminhos de pedra. Era por esses caminhos que Riste e Garramon caminhavam, com lamparinas a óleo sobre pedestais proporcionando um brilho aconchegante ao abraço do crepúsculo. Acho que você está quase pronto para suas provações, disse Garramon, quebrando o silêncio que pairava no ar enquanto caminhavam. Riste tentou esconder o choque que o atingiu. Já tinha passado por provas. A maioria dos aprendizes treinava por pelo menos um ano antes de poder fazer as provas. Ele sabia que aqueles que eram patrocinados avançavam mais rápido, mas não imaginava que seria tão rápido. Uma onda de nervosismo o atingiu, fazendo-o sentir-se fisicamente mal. Não se assuste. Normalmente, não seria tão rápido, disse Garramon com um meio sorriso que deixou Riste saber que havia falhado em sua tentativa de esconder o choque. Mas as necessidades são necessárias. Relatos de ataques crescentes de Urak chegam a cada dia. Algumas das cidades e vilas mais próximas de Mardoru e das Terras Queimadas já foram abandonadas, e até mesmo o Forte Arken solicitou guarnições adicionais. Entre os Uraks e a agitação no sul, mais magos de batalha são necessários. Na verdade, mais magos de todas as afinidades serão necessários, mas nenhum mais do que o nosso. Riste engoliu em seco, tentando umedecer a garganta que parecia ter sido esfregada com algodão. Não estou pronto. Não sei nada sobre as provações. Nunca haverá um ponto em que você pare de aprender, jovem aprendiz. Essa é uma verdade simples da vida. Garramon parou em uma junção entre 4 caminhos, um dos quais levava de volta à entrada do palácio atrás deles. Quanto aos testes, eles não ficarão claros para você até o dia em que você os enfrentar. Sempre foi assim, pois na vida os desafios mais difíceis são aqueles que você não espera. Por enquanto, você pode saber disso. Como cada uma das afinidades, os testes de um mago de batalha são divididos em 2 partes, um teste de vontade e um teste de fé. Seu poder é bruto, mas seu potencial é vasto. Eu não teria te patrocinado se não fosse esse o caso. Todas as espadas já foram pedaços de metal enterrados na terra, esperando para serem forjadas. Garramon sorriu, apertando momentaneamente o ombro de Riste. Te vejo aqui amanhã para praticar ao amanhecer, antes da sua aula de matemática com o irmão Aldur. Sim, irmão Garramon. Com isso, Riste ficou sozinho no pátio do jardim, a lua cheia agora visível no céu azul escuro acima. Ele colocou as mãos na nuca, fechou os olhos e soltou um suspiro alto o suficiente para assustar os pássaros que estavam pousados no canto do muro do jardim. Podia pensar nas provações do dia seguinte. Receberá outra carta dos pais naquela manhã e não tivera chance de abri-la. Ela o chamava agora. Riste estava a apenas 5 minutos de seus aposentos quando ouviu um segundo conjunto de passos ecoar pelo corredor frio de pedra, apenas ligeiramente abafado pelo carpete preto que se estendia por todo o chão. Ele parou de repente, assim como outro conjunto de passos. Instintivamente, estendeu a mão para a centelha, atraindo fios de terra para dentro de si. Ele havia descoberto, através do treinamento, que a terra e o espírito pareciam drená-lo menos do que os outros elementos, sendo o fogo mais. Quando ele estava prestes a se virar para encarar seu perseguidor noturno, um par de mãos bateu em seus ombros e ele conteve um grito na garganta. Muito fácil. Riste pulou para a frente, afastando as mãos de Neera. Me larga!
Ah, não seja tão bebê. Neera deu de ombros, com uma expressão presunçosa no rosto. Correndo para a cama tão cedo. Riste encarou Neera, tentando ao máximo ignorar a curva no canto da boca dela. Sempre que ela fazia algo travesso, sorria de forma diferente. Ele não conseguia identificar exatamente o que era, mas era diferente. Pare com isso. Pare com isso. Pare com isso. Diga a ela que você vai dormir e ir embora antes que diga alguma besteira. Foi um longo dia, eu ia descansar um pouco. Ótimo, agora vá. Riste percebeu que seus pés pareciam não compartilhar a mesma inclinação para ir embora que sua cabeça. Não faça isso. Por quê? Idiota. Por nada, disse Neera, dando de ombros, e seu sorriso se alargou um pouco. Eu só ia dar uma volta. Tem uma taverna bacana perto do cais. As docas. O pulso de Riste acelerou. Ela estava pedindo para ele ir com ela? Ele queria ir com ela? Levou um momento para que seu cérebro parasse de girar e se lembrasse de que as docas ficavam claramente fora do palácio. Neera, não temos permissão para sair dos terrenos do palácio. Nenhum aprendiz tem. Neera apenas deu de ombros. Não sei bem o que você quer dizer. Eu jamais sairia dos jardins do palácio. Seu sorriso se alargou. Acho que te vejo amanhã, disse ela, girando nos calcanhares. Ela já estava na metade do corredor quando Riste soltou um suspiro audível. Espere. Riste e Neera estavam em um recanto mal iluminado, um dos muitos destinados à reflexão silenciosa nos jardins do palácio. Riste costumava usar os recantos para ler quando o interior da biblioteca ficava abafado demais. Mas agora, enquanto a luz pálida da lua se infiltrava no recesso oco na parede, Riste arrastava os pés, lutando contra uma vontade semiconsciente de coçar a pele na parte externa do braço, como sempre fazia quando se sentia desconfortável. Me dê isso e vista isso, disse Neera, tirando uma longa capa azul escura com capuz da bolsa de couro a seus pés e entregando-a a Riste, estendendo a outra mão para que ele lhe entregasse suas vestes marrons em troca. Riste hesitou, apertando a mão atrás da cabeça e estufando as bochechas. Neera apenas o encarou, os olhos escuros fixos nos dele, uma sobrancelha erguida. Ah, qual é? Disse Neera com um suspiro, um toque de frustração na voz. Você acha que eu nunca vi um homem de roupa íntima antes? Revirando os olhos, Neera enfiou a capa no peito de Riste e começou a deixar suas próprias vestes deslizarem sobre os ombros, expondo sua pele nua. Riste conteve um suspiro, desviando o olhar para um canto escuro do recanto ao perceber que ela não usava nada além do próprio corpo por baixo das vestes marrons de aprendiz. Será que todas as mulheres do norte eram tão descaradas? Seu coração batia tão forte que ele tinha quase certeza de que Neera conseguia ouvi-lo. Bem. Engolindo em seco, Riste ergueu os olhos. Neera estava à sua frente, usando um longo vestido azul esvoaçante, decorado com flores amarelas e brancas, e seus cabelos escuros caíam em cascata sobre os ombros. Ele nunca vira com nada além de suas vestes marrons. Ela estava linda. Você gostaria de fazer um desenho? O quê? Riste tropeçou nas palavras, pego de surpresa pela pergunta de Neera. Você gostaria de fazer um desenho? Ela repetiu, inclinando a cabeça em sua direção e estreitando os olhos. Duraria mais tempo. Hein? Pare de gaguejar, tire suas vestes e vista essa maldita capa. Não temos a noite toda. Riste tentou respirar fundo para se acalmar, mas a respiração ficou presa na garganta. Não tenho mais nada para vestir por baixo da capa. Tenho outro vestido aqui, disse Neera, dando de ombros. Ou você pode voltar e pegar uma blusa, mas eu não vou ficar esperando. Riste estreitou os olhos e lançou-lhe um olhar furioso. Agora entendia o que o pai queria dizer quando afirmava que as mulheres eram igualmente confusas, irritantes e completamente inevitáveis. Tudo nele lhe dizia para simplesmente se virar, voltar para seus aposentos e adormecer lendo os últimos capítulos de Druidas, uma magia perdida. Em qualquer outra noite, ele teria prestado atenção. Já fazia algum tempo que tentava terminar o livro, encontraria Garhamon no pátio de treinamento ao amanhecer, e aprendizes não deveriam vagar pelas ruas da cidade. Todos os três eram motivos convincentes para que ele simplesmente voltasse para seu quarto. Mas ele não voltou para o quarto. Na verdade, seus pés pareciam não ter a mínima intenção de ouvir sua cabeça. Estavam muito mais determinados a se fixarem onde estavam e forçar Riste a ficar ali com Neera zombando dele. Ele sabia o que ela estava fazendo. Dan fazia isso com ele todos os dias na clareira. Ela tentava zombar dele até que ele sentisse que precisava provar que ela estava errada.
Ele conseguia ver claramente, mas ainda estava funcionando. Com um suspiro, ele puxou as vestes dos ombros, deixando-as cair sobre o braço. Todos os pelos do seu corpo se arrepiaram ao toque da brisa noturna enquanto ele permanecia ali, de peito nu, vestindo apenas roupas íntimas. O sorriso de Neera era tão largo que os cantos da boca quase tocavam as orelhas. "Calha a boca", disse Riste, jogando suas vestes para Neera e jogando a capa azul escura com capuz sobre os ombros. "Eu não disse nada." Neera riu baixinho enquanto guardava as vestes marrons de Riste na bolsa junto com as suas. Sua risada só aumentou quando Riste a encarou. "Vamos, só temos algumas horas. É melhor aproveitar ao máximo." Levaram apenas alguns minutos para chegarem à entrada dos jardins do palácio. Uma enorme guarita, emoldurada por duas enormes torres hexagonais, erguia-se cerca de 15 metros mais alta que as muralhas de pedra cinzenta do palácio. A entrada principal, através da guarita, era um arco com cerca de 12 metros de comprimento e aproximadamente a mesma altura em seu ponto mais alto. 4 guardas do palácio estavam em pares de cada lado do portão. Mesmo sob o luar pálido e o brilho alaranjado das lamparinas a óleo, suas armaduras de aço negro emitiam um brilho magnífico. "Como passamos pelos guardas?" A garganta de Riste estava seca como algodão, e uma sensação de enjoo tomou conta de seu estômago. Ele sabia que parecia infantil, mas quebrar as regras nunca fora algo que ele fizesse. Não era tanto a quebra das regras em si, mas sim o que aconteceria se algo desse errado. Até a ideia de ter que se safar de um confronto pela conversa fazia seu estômago embrulhar. Essa era a área de especialização de Dan. A ideia de ter que explicar a Garramon o que ele tinha feito não valia a pena sequer cogitar. Há quanto tempo ele estava lá? Meses. E ele nunca tinha visto a cidade de fato. Aprendizes não tinham permissão para isso. O círculo era hóspede na cidade. Apesar de todo o treinamento que ocorria dentro da embaixada, ela ainda era apenas isso, uma embaixada. Eles não podiam ter aprendizes sem treinamento vagando por aí, causando estragos. Só então Riste percebeu que Neera não havia respondido, ela simplesmente continuará andando. Ele praguejou para si mesmo e acelerou o passo para se aproximar de Neera. "Relaxe", sussurrou Neera. "Não diga nada, abaixe a cabeça e siga meu exemplo." Riste não teve a chance de responder. Quando ele e Neera se aproximaram do guarda, um homem com uma longa capa preta surgiu na frente deles, parecendo vir do nada. O silêncio pairou no ar enquanto o homem permanecia ali, com o capuz escondendo o rosto. "E para onde você está indo?" O sotaque do homem era carregado, mas Riste não o reconheceu. Levantando as mãos, o homem abaixou o capuz, revelando uma tez morena que era sinônimo do povo de Narvona. Um anel de ouro pendia de seu nariz, e sua cabeça estava raspada, com uma barba curta e preta cobrindo a maior parte do rosto. "Em lugar nenhum, irmão Tarnum", disse Neera, curvando a cabeça. "Em lugar nenhum", respondeu o homem de pele escura. "Certifique-se de que nada de importante aconteça em lugar nenhum, e que ninguém fique sabendo." "Como sempre, irmão Tarnum." O homem deu um passo para o lado. "Vamos", Neera sussurrou, puxando a capa de Riste. Riste não pôde deixar de olhar para o homem. Irmão Tarnum, Neera o chamara. Ele era um mago de batalha. Mesmo que Riste não conseguisse sentir o poder absoluto que emanava dele, a postura dele já bastaria. Ele transbordava autoconfiança e havia uma arrogância indisfarçável na maneira como se movia. Mesmo assim, enquanto Riste cambaleava atrás de Neera, com a cabeça virada para os ombros, o homem o encarava sem piscar. O irmão Garramon era exatamente o mesmo, assim como todos os magos de batalha que Riste havia encontrado. Como Riste se tornaria algo assim? Ele seria muito mais adequado para os eruditos. Não que pudesse dizer o mesmo ao irmão Garramon. Os guardas do palácio olhavam fixamente para frente enquanto Neera e Riste passavam por eles, atravessando a longa entrada em arco. Agiam como se não estivessem observando 2 aprendizes saindo do palácio em direção à cidade de Al-Nazla. Riste esperou até que estivessem na metade da longa escadaria que descia para a cidade antes de falar. "O que foi isso, pelos deuses?" Ele não fez nada para disfarçar a liberação da respiração que estava prendendo. Neera deu de ombros. Ela parecia fazer isso com frequência. "O irmão Tarnum nos deixa visitar a cidade à noite, desde que não sejamos vistos." "E se formos vistos?" "Então ele nunca nos viu." Riste agarrou Neera pelos ombros, parando-a no meio do caminho e girando-a em sua direção. "Por que você sempre fala por enigmas?" Ela arqueou uma sobrancelha, mas não reclamou. Riste percebeu de repente o quão perto seu rosto estava do dele.
Se formos descobertos aqui e o círculo descobrir, Tarnum fingirá que não sabia de nada sobre a nossa viagem. Seremos levados perante os altos magos que atualmente residem na embaixada e seremos julgados. Neera deve ter visto a pergunta no rosto de Riste. Ela deu um passo para trás, ajeitando a capa como se estivesse removendo rugas invisíveis. Seremos colocados em uma cela ou teremos a centelha queimada de nossos ossos. Eles podem tirar isso da gente. Ouvi boatos, mas achei que era só para nos assustar. Eles podem, disse Neera com uma expressão sombria no rosto. Já vi isso acontecer antes. Com isso, ela se virou e continuou descendo as escadas. Estou surpreso que você ainda não tenha lido sobre isso em um de seus livros. Espere. Riste desceu correndo as escadas atrás de Neera, ignorando a provocação dela sobre seus livros, parando bem na frente dela. Precisamos voltar. Como alguns drinks em uma taverna valem a pena ter a centelha queimada dos nossos ossos. Neera aproximou tanto o rosto do de Riste que ele pôde sentir seu hálito quente contra sua pele. Ela manteve os olhos escuros na altura dos dele. Riste agora não tinha a menor ilusão de que ela conseguia ouvir as batidas aceleradas do seu coração. Você vem pegar as bebidas? Eu. Um sorriso largo se abriu no rosto de Neera enquanto ela se virava e descia correndo os degraus em direção às ruas da cidade lá embaixo. Vamos, acompanhe. Riste soltou um suspiro, inclinando a cabeça para trás. Livros eram muito mais simples que mulheres. Mesmo aquela hora da noite, enquanto a lua se erguia em hostilidade contra o céu escuro, as ruas de Al-Nasla fervilhavam. Riste nunca tinha visto nada parecido antes. Era como se alguém tivesse pegado o mercado da lua e o instalado em cada esquina, e depois decidido que não era o suficiente. A cada poucos metros que caminhavam, surgia um novo bardo contando uma história diferente ou cantando uma canção diferente, e o burburinho da multidão reunida impedia que cada bardo ofuscasse o próximo. Homens e mulheres seminuas caminhavam por entre a multidão, oferecendo-se ruidosamente em troca de moedas, sem vergonha de sua nudez. Em um canto, Riste parou por um momento para observar um homem cuspindo fogo para o alto. As chamas espiralavam, girando e se contorcendo enquanto se moviam, assumindo a forma de duas serpentes se enrolando uma na outra. Riste podia sentir os fios de fogo e ar que o homem tecia através das chamas. Eram fracos, mal capazes de sustentar as chamas em espiral, mas estavam definitivamente lá. O homem devia ser um alama, alguém capaz de tocar a centelha, mas que não passará nos testes. Riste aprenderá sobre eles nas palestras do irmão Pernil, mas o lector não dedicara muito tempo a eles, exceto para expressar seu desdém por eles em sua totalidade. A própria existência deles ameaça minar o círculo e tudo o que ele representa. Deixá-los vivos é fraqueza, não misericórdia. Alamands era outra coisa sobre a qual Riste não conseguia encontrar muita informação na biblioteca. Riste estava encontrando isso cada vez mais. Coisas que pareciam estar ausentes na biblioteca. Ele tinha certeza de que alguém teria registrado a história dos julgamentos ou escrito sobre Alamands. Até encontrar essa informação, porém, ele teria que perguntar às pessoas certas. Vamos lá, disse Neera, puxando as vestes de Riste. Misturar-se com Alamands não é algo que queremos fazer aqui embaixo. Aonde quer que eles vão, problemas os seguem. Riste tentou argumentar, mas Neera já havia começado de novo. Ele olhou por cima do ombro para o homem, virando o olhar rapidamente quando o viu encarando-o de volta. Ele permaneceu perto de Neera enquanto abriam caminho por entre a multidão. Se a perdesse, ficaria vagando pelas ruas por horas. Uma coisa que mais chamou a atenção de Riste enquanto eles atravessavam as ruas lotadas foram as pessoas. Pele clara, pele escura, pele acobreada. Cabelos presos em tranças, raspados na lateral com coques, presos e retorcidos em todas as direções. Vestidos, camisas, saias, túnicas e robes, tudo numa variedade de cores maior do que Riste sequer imaginava que existisse. Comerciantes, mascates e bardos passavam pelas aldeias com frequência. A família de Hatfornan viera de Berona, e Marlo Egon afirmava que seus avós haviam viajado de Arkalen, mas, em sua maioria, o povo da clareira era parecido. Os aldeões de Salme tinham uma pele um pouco mais bronzeada e gostavam de seus piercings e brincos de latão. Um homem de Talim podia vender água para pescar, e todos sabiam que não se podia confiar em ninguém de Pirn por mais que se jogasse. Mas, novamente, não havia muita diferença entre as aldeias, não para ser sincero. Mas aqui, era quase difícil encontrar duas pessoas que se parecessem, mesmo que ligeiramente. Dá para parar de ficar olhando boquiaberto para todo mundo que passa, Neera retrucou, franzindo a testa. A gente não deveria chamar atenção.
Vocês, sulistas, não saem muito, né? Desculpe, é que... Riste parou ao ver a expressão no rosto de Neera e percebeu que era uma pergunta retórica. Ele acenou para que ela o guiasse. Mesmo à medida que se afastavam cada vez mais em direção à periferia da cidade, a multidão parecia diminuir. Na verdade, em algumas áreas, ela até aumentava, cantando e comemorando embriagadamente. Riste e Neera caminharam pelo que Riste calculou ser pelo menos mais meia hora, até que os prédios começaram a descascar e o cheiro de água salgada e peixe adicionou seu tom característico ao ar. Espere aqui, disse Neera enquanto eles saíam para as docas de madeira do porto. Mas eu... E ela já se foi, sussurrou Riste, soltando um suspiro. Parecia que não havia nada nem ninguém que o fizesse suspirar mais do que Neera. Ele ficaria feliz se conseguisse terminar uma frase de vez em quando. Neera retornou em poucos minutos, segurando o que parecia ser um pequeno odre de água. Riste ergueu uma sobrancelha quando ela o entregou a ele. Achei que íamos à taverna, disse ele, olhando para o odre com mais do que um pingo de desconfiança. Neera deu de ombros novamente, aparentemente seu movimento favorito. Os marinheiros sempre têm as melhores bebidas, e além disso, que taverna é melhor que a taverna do mar? Ela abriu os braços em direção à água enquanto falava, com um sorriso de alegria no rosto. Riste franziu a testa antes de desatarrachar a tampa do odre. Ele recuou, afastando o bico do rosto enquanto tossia. Que diabos é essa coisa? Tem cheiro de morte. Sangue de dragão, respondeu Neera, arrancando o odre de Riste e pressionando a ponta contra a boca. Ela balançou a cabeça de um lado para o outro e estufou as bochechas. Bem, ele não estava mentindo quando disse que era forte. Vamos lá, não seja infantil. Não faça isso. Riste pegou o odre de Neera. Ele sentiu o cheiro do espírito quase imediatamente. Tinha um toque forte e botânico, e algo mais também. A melhor maneira que ele conseguiu pensar para descrevê-lo foi como se o próprio fogo fosse um cheiro. Não faça isso. Ele pressionou a ponta contra a boca e tomou um gole. A água queimou instantaneamente e continuou queimando enquanto descia pela garganta. Ele empurrou o odre de volta para as mãos de Neera enquanto se curvava para tossir. Calma, calma. Eu me lembro do meu primeiro gole. A voz de Neera transbordava de diversão enquanto ela lhe dava um tapinha nas costas. Ah, vai se fuder, disse ele, afastando a mão dela com um tapa e se erguendo em toda a sua altura. Sua garganta ainda queimava, e ele fez de tudo para não tossir de novo. Calma, calma. Não precisa desse tipo de linguagem, disse Neera, sorrindo de orelha a orelha. Continue assim e eu não compartilho. Ah, não, o que eu vou fazer? Respondeu Riste, franzindo o nariz e estreitando os olhos. Então, onde nos sentamos nesta taverna do mar? Em um local privilegiado, é claro. Neera caminhou até a beira do cais enquanto falava, deixando cair sua bolsa de couro aos pés. Ela tirou a capa azul escura com capuz, tirou as sandálias e sentou-se, balançando os pés sobre a água. Riste engoliu em seco involuntariamente, tentando ao máximo ignorar o nó que se formava em seu estômago. Aquele vestido azul florido se ajustava ao corpo de Neera muito mais do que suas vestes jamais haviam sido. Era difícil tirar os olhos dela. Irritava-o que ela o desequilibrasse. Respirando fundo, caminhou até ela, sentando-se ao seu lado. Tirou os sapatos, colocando-os no cais, e deixou as pontas dos pés mergulharem na água fria. Ele não ia admitir para ela, mas Riste estava muito mais feliz sentado ali do que em qualquer taverna. Ali, onde o luar refletia na água, a suave brisa do mar acariciava seu rosto e o som das ondas quebrando contra o cais flutuava no ar noturno. Não era seu lar, de forma alguma, mas era o mais perto que ele estivera em muito tempo. Você não está com frio? Riste quebrou o silêncio, virando-se para ver os pés descalços de Neera pendurados a poucos centímetros da água. Ela tomou outro gole do odre e o entregou a ele. Quanto mais eu bebo, mais quente eu fico. Riste não conseguiu conter o riso ao pegar o odre. Novamente, o líquido queimou ao descer, mas ele não tossiu, e isso, de fato, o deixou um pouco mais aquecido. A irmã Ardal já escolheu qual afinidade deseja que você busque. Ainda não, respondeu Neera sem olhar para ele. Ele assentiu estender a mão para a centelha, atraindo fios de água e entrelaçando-os na água logo abaixo de seus pés. Riste observou enquanto grandes fios de água do mar subiam, fundindo-se em uma esfera flutuante que envolvia os dois pés de Neera. Ela se virou para ele, com um sorriso irônico no rosto. Ele não pôde deixar de rir. Ou uma cônsul ou uma maga de batalha. Ela já ponderou muito sobre as duas coisas. Embora seja cônsul,
Imagino que seja aí que sua decisão final se baseará. E você? O que você quer? Não importa o que eu quero. Claro que importa, zombou Riste. Não, disse Neera, com uma profunda tristeza brilhando em seus olhos enquanto olhava para a água. Não importa. Riste deixou o olhar pousar em Neera por alguns instantes, antes de se voltar para a superfície sempre mutável da água enquanto o luar refletia nas ondas quebrando. Conversar nunca fora seu ponto forte, especialmente com mulheres. Nunca tivera problemas para conversar com Dan e Kallen, mas eles eram diferentes. Conversar com eles sempre fora tão confortável quanto falar consigo mesmo. Uma sensação de vazio e vibração acendeu-se no peito de Riste ao pensar em Dan e Kallen. Era assim desde que começara a treinar com Garramon. O treinamento empurrava os pensamentos de casa para o fundo de sua mente, às vezes por horas, às vezes por dias. Mas, no fim, eles sempre voltavam. E quando isso acontecia, ele sempre sentia a mesma sensação de vazio. Sentia a falta dos pais e de casa. Claro que sentia. Mas, acima de tudo, sentia a falta dos amigos. Você está bem? Riste não notou Neera se aproximar dele. Ela estava a poucos centímetros de distância. Ela tomou outro gole do sangue do dragão e o entregou a Riste, que o aceitou sem hesitar. Suspirou ele, antes de levar o odre aos lábios e tomar o maior gole possível de uma só vez. Ele cerrou os dentes e fez uma careta enquanto o espírito horrível invadia. Só pensando em casa. Você está em casa. Riste ergueu a cabeça das ondas e se viu olhando nos olhos de Neera. A luz do dia, eram do castanho mais escuro, mas agora brilhavam como azeviche polido. Desde que conhecera Neera, sempre a imaginara como uma muralha de aço inquebrável, inflexível e inflexível. Sua mente era afiada, sua língua era a de uma víbora, e ela se portava com um ar de confiança desenfreada. Mas naquele momento, com os olhos fixos nos dele, tudo o que ele via era vulnerabilidade. Riste prendeu a respiração, tentando desesperadamente acalmar o coração. Uma mistura nervosa de calma e pânico desenfreado queimava dentro dele. O que eu faço? Por favor, não faça nenhuma besteira. Riste ia falar, mas antes que pudesse, sentiu as pontas dos dedos de Neera roçando sua bochecha e o toque suave dos lábios dela nos dele. Ficaram assim pelo que pareceu uma eternidade, mas, ao mesmo tempo, nem de longe o suficiente. Neera deu um sorriso irônico e colocou o dedo sobre os lábios dele. Não estrague tudo. Riste não se moveu para impedir que o sorriso se espalhasse por seu rosto, deu uma risada suave e se recostou, com o polegar apoiado na bochecha de Neera. Pensou em falar novamente, mas desistiu. Em vez disso, pressionou os lábios contra os dela mais uma vez, perdendo-se em seu toque suave. Sentiu os lábios de Neera se abrirem em um sorriso. Melhor, ela disse, puxando-o para mais perto. Dalen e Yvon estavam sentados no canto da sala comunal da Pedra Quebrada, uma taverna velha e sombria no reino anão de Volkur. A maioria dos ocupantes da taverna eram anões, do tipo rude, pela aparência. Como muitas das construções anãs que Dalen vira até então, toda a taverna parecia ter sido cortada diretamente da pedra em que estava inserida, até mesmo os móveis. Ele achava estranho pensar em madeira como material exótico, mas era exatamente isso que acontecia ali, na cidade franca dos anões. Os métodos que usavam para cultivar suas plantações obviamente não eram capazes de fornecer um fluxo constante de madeira. O único lugar onde a madeira parecia comum era no coração de Duradur. Embora, ele supunha, fosse frequentemente assim. Os ricos sempre tendiam a ostentar tudo o que o povo comum não tinha. Achei que você tinha dito que era melhor esperarmos o momento certo. Dalen tomou um gole de sua cerveja, deixando-a no fundo da garganta por um momento antes de engolir. Não era pior que ele já tinha tomado. Estamos, respondeu Yvon, esvaziando um pequeno copo de um líquido preto escuro, antes de seguir para sua cerveja. Mas só um tolo ficaria sentado esperando. Daimon não está com a cabeça no lugar no momento. Ele está tomado pela dor, uma amante que conheço muito bem. Ele quer se lançar de cabeça em um ninho de aranhas, pois é isso que esses anões são. Yvon baixou a voz no final, inclinando-se um pouco sobre a mesa em um sussurro. Precisamos agir com cuidado e reunir o máximo de informações possível. Há mais coisas acontecendo aqui do que aparenta. Por que a rainha Helênia tentaria assassinar Daimon? Qual seria o propósito disso para ela? E por que ela enviaria um assassino que claramente não estava à altura da tarefa? Dalen assentiu, tomando outro gole de cerveja. Não tinha pensado nisso dessa forma, mas fazia sentido. Helênia não ganharia nada com a morte de Daimon.
Quem é que vamos encontrar aqui, afinal? Você está prestes a descobrir. Aqui está ela agora. Dalen virou a cabeça para seguir o olhar de Yvonne. Seus olhos não precisaram procurar por muito tempo para encontrar a mulher de quem Yvonne falava. Em meio a um mar de anões de aparência rude, com barbas espessas, emaranhadas e cheias de anéis, a mulher alta de longo vestido roxo se destacava como um sinal de fogo. Sua pele era escura e ela tinha cabelos pretos curtos. Pelos deuses, ela era linda. Se Dalen não a conhecesse melhor, teria pensado que ela era a própria Eliara. Quando a mulher se aproximou, Yvonne levantou-se do assento e a abraçou com força. Dalen, disse ele, está Ebelina Lona.